Você não vai acreditar no que acabou de acontecer no paddock da Fórmula. O GP de Las Vegas virou um verdadeiro campo de batalha político e técnico, com decisões polêmicas da FIA que estão fazendo o circo pegar fogo. E quando você acha que já viu de tudo nesta temporada, a bomba explode justamente no momento mais crítico do campeonato. A punição que deixou o Brasil em choque. Gabriel Bortoleto acabou de receber uma pancada brutal da FIA, e a forma como isso aconteceu está gerando revolta absoluta nos bastidores. O toque com Lance Stroll na abertura da corrida de Las Vegas se transformou em um caso muito maior do que deveria ser. Não estamos falando de uma simples batida de corrida. Estamos falando de um incidente que expôs como um erro mínimo pode virar munição política quando acontece justamente na pista mais apertada, imprevisível e traiçoeira do calendário. A Federação Internacional desceu o martelo alegando que o brasileiro freou com atraso excessivo, provocando o fim instantâneo da prova tanto para ele quanto para Stroll logo nas primeiras curvas. Em circunstâncias normais, esse tipo de lance seria arquivado como simples acidente de largada, mas os comissários enxergaram culpa direta do piloto brasileiro e decidiram aplicar uma sanção que machuca não só o ego, mas toda a estratégia da Sauber para a próxima etapa. 5 posições de penalidade no grid do Qatar e 2 pontos deduzidos da superlicença. E aqui mora um detalhe que está passando despercebido pela maioria. Essa punição severa chega exatamente quando a FIA está sendo massacrada por decisões duvidosas em diversas corridas ao longo do ano. A impressão que fica é que qualquer contato mínimo está sendo julgado com severidade desproporcional, como se a federação estivesse tentando reconquistar respeito à força. O grande problema é que essa estratégia agressiva acaba atingindo justamente quem ainda está lutando para firmar presença no grid. Gabriel Bortoleto se torna o bode expiatório ideal para essa narrativa de punição exemplar, algo que a torcida brasileira simplesmente não vai aceitar de braços cruzados. Durante a entrevista após a prova, o brasileiro não fugiu da responsabilidade e admitiu o erro de forma transparente, mas o peso dessa confissão vai muito além das palavras. Quando Bortoleto reconhece que simplesmente errou o ponto de frenagem, ele está revelando a realidade de uma pista onde qualquer fração de segundo representa a linha tênue entre a perfeição e o caos total. Las Vegas não oferece segundas chances. Se você está curtindo esse conteúdo explosivo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dessa temporada insana. O golpe devastador que congelou a McLaren. A McLaren acabou de sofrer um baque tão violento que paralisou o paddock inteiro. Lando Norris e Oscar Piastri foram eliminados da classificação pela FIA com uma desclassificação dupla histórica em Las Vegas, e o estrago no campeonato é tão monumental que até adversários diretos ficaram boquiabertos. O ambiente dentro da equipe se transformou em pura tensão. E o mais assustador é que Andrea Stella já tinha detectado que algo estava fora dos padrões no carro bem antes do resultado oficial ser divulgado. Lando cruzou a linha em segundo lugar, Piastri em quarto. Parecia o cenário perfeito, até que a notícia explodiu como uma granada. Desgaste além do permitido na prancha inferior, uma infração direta das normas técnicas, sem qualquer margem para interpretação. Foi o tipo de penalização que geralmente atinge apenas um veículo, mas dessa vez varreu os dois de uma vez. Isso jamais havia acontecido com a McLaren. O problema não teve nada de subjetivo, nada de político, foi matemático e impiedoso. O carro número 4 ultrapassou o limite em 1,2 décimos de milímetro. O carro 81 foi ainda pior, com 2,6 décimos além do regulamento. Antes da punição, Norris comandava com 30 pontos de folga sobre Piastri e 39 sobre Verstappen. Agora Max caiu para exatamente o mesmo nível de Oscar, 24 atrás de Lando, mas com um diferencial que vai doer profundamente na McLaren. Piastri tem 7 vitórias, Verstappen tem 6. Andrea Stella tentou controlar o incêndio com uma declaração diplomática, mas ninguém no paddock engoliu a versão oficial sem questionar. Ele argumentou que ambos os carros enfrentaram níveis inesperados de porpoising, algo que não tinha se manifestado nos treinos livres. Também alegou que os carros sofreram impactos durante a corrida, intensificando o movimento do assoalho. Sim, a FIA reconheceu que não houve má-fé, que não existiu tentativa de trapaça, mas isso não altera o fato de que a McLaren tropeçou justamente no ponto mais delicado do regulamento técnico, o desgaste da prancha. E aqui vem a questão que está dominando as conversas reservadas. A equipe já vinha enfrentando um comportamento agressivo do carro em circuitos de alta velocidade, e Las Vegas, com suas retas intermináveis e superfície irregular, representava o teste definitivo. O que Stella não revelou publicamente é que a equipe vinha observando limites preocupantes desde as primeiras sessões. O porpoising era uma ameaça evidente e o risco de raspagem excessiva no solo era concreto. A questão que está ecoando agora não é se houve falha,
mas sim se a McLaren ignorou alertas que poderiam ter impedido a catástrofe. A tempestade que pode transformar a Aston Martin. Christian Horner simplesmente voltou para o epicentro da turbulência da Fórmula 1, e agora a chance de vê-lo comandando a Aston Martin já virou um terremoto sísmico no paddock. A especulação que começou no meio do ano ganhou tração brutal depois da saída abrupta de Andy Cowell. E a pergunta que todos evitam fazer abertamente é a mais desconfortável possível. Será que o homem mais influente da Red Bull está prestes a assumir o controle do império de Lawrence Stroll? A demissão de Cowell logo após Las Vegas já sinalizava que a Aston Martin está totalmente desorientada em sua própria reestruturação. É o terceiro líder de equipe que cai desde que Lawrence Stroll tomou as rédeas do time. Primeiro foi Sazaf Nauer, que saiu denunciando interferência excessiva. Depois veio Mike Crack, que também perdeu influência. Agora Cowell não dura nem um ano completo. Não há estabilidade, não há visão clara. E nesse turbilhão, o nome de Horner surge como a peça que poderia, ou não, resgatar um projeto que, apesar de injetar recursos ilimitados, continua tropeçando no próprio ego. O rumor circulando nos bastidores é cristalino. A BBC confirmou que Horner e Nevei se reencontraram durante o verão num encontro inesperado durante um show do Oasis. Parece apenas um detalhe irrelevante, mas essa reconexão pessoal destranca algo que antes era impossível. Horner saindo da Red Bull com o apoio silencioso do maior gênio aerodinâmico da história da Fórmula 1. Vale lembrar que Nevei deixou a equipe austríaca justamente por causa do desgaste interno e das tensões envolvendo Horner. Horner quer algo que praticamente nenhum chefe de equipe consegue: participação societária. Ele não quer apenas gerenciar, ele quer possuir. Esse é o ponto que trava qualquer movimento imediato. Na Red Bull, esse poder foi corroído. Em outra equipe, Horner só embarcaria se tivesse autonomia absoluta. E a pergunta permanece: Lawrence Stroll estaria preparado para entregar parte do seu império para Horner? E por qual motivo faria isso? A vingança silenciosa de Verstappen. Max Verstappen simplesmente pulverizou a narrativa da McLaren em Las Vegas. O que deveria ser mais uma celebração de Lando Norris e Oscar Piastri se transformou em uma humilhação coletiva, uma verdadeira desintegração técnica que colocou o tricampeão de volta na disputa pelo título pela porta principal e jogou a McLaren no precipício. O golpe veio tarde da noite, quando a FIA soltou a bomba que ninguém no paddock imaginou que explodiria justamente naquele momento. Norris eliminado, Piastri eliminado. Tudo por uma falha técnica elementar, inaceitável e arrasadora. E o detalhe mais perverso é que Verstappen havia alertado. Ele alertou dentro da pista. O holandês dominou Las Vegas com precisão cirúrgica, mesmo pilotando um carro visivelmente mais instável que o da McLaren. Ele venceu empurrando um Red Bull que sacudia nas retas e derrapava nas curvas de baixa velocidade. Enquanto isso, Norris e Piastri pareciam confortáveis demais, confiantes demais. Só que esse conforto se transformou em arrogância técnica. O desgaste excessivo do skid block, a famosa prancha, não foi apenas um erro de configuração, foi um erro de interpretação de pista, um erro de gestão de asfalto ondulado, um erro de quem acreditou que estava acima da margem de segurança. Quando Joe Bauer detectou o desgaste fora do limite mínimo de 9 mm, a sentença foi instantânea. A partir daquele momento, a punição era automática e irreversível. A pontuação virou do avesso. Norris perdeu 18 pontos, Piastri perdeu 12. Max, que estava a mais de 40 pontos da liderança, simplesmente pulou de volta para dentro do jogo. Agora está empatado com Piastri e a menos de 30 pontos do topo. Isso na prática significa o seguinte: um único detalhe, uma única corrida comprometida, um único erro mínimo da McLaren e Verstappen pode virar o campeonato no Qatar ou até mesmo em Abu Dhabi. E o detalhe cruel: essa ultrapassagem nem precisa acontecer na pista. Basta que a McLaren continue falhando onde não pode falhar. O mais brutal de tudo é que Las Vegas expõe um padrão técnico que já vem sendo criticado nos bastidores. O carro da McLaren é extremamente vulnerável a superfícies irregulares. Os impactos que destruíram o skid block nos carros de Norris e Piastri não apareceram nos treinos, e isso significa algo alarmante. Ou a equipe não conseguiu simular adequadamente o comportamento em condições reais de pista, ou confiou excessivamente nos dados e ignorou o feedback dos pilotos. Max Verstappen não perdeu tempo. A Red Bull postou um jackpot nas redes sociais assim que a desclassificação foi confirmada. A mensagem é transparente: eles sabem que o jogo virou completamente. E aí, você acha que a McLaren consegue se recuperar desse golpe devastador ou Verstappen vai aproveitar essa brecha e conquistar mais um título de forma épica? Deixe a sua opinião nos comentários.
Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que vive falando de F1 e não esquece de se inscrever no canal para acompanhar todos os desdobramentos dessa temporada absolutamente insana. Ativa o sininho porque cada dia surge uma bomba nova nesse campeonato maluco.